Primeiramente, é com muita alegria, né, que a gente se encontra, se reencontra sempre e agradece a Deus por essa oportunidade. O tema de hoje, né, falar de prece. A gente, quando pensa em prece, e a felicidade que a prece nos traz, a cada um de nós. É uma experiência muito particular, né? Portanto, não tem como transmiti-lo, não temos palavras, às vezes, para comunicar para um amigo que está precisando conhecer os valores e as alegrias da prece, o bem que ela nos traz. Por mais que nós amemos, seja um filho, um pai, uma mãe, é uma experiência muito particular. Para organizarmos o nosso estudo, nós trouxemos a mensagem do Espírito Santo Agostinho, que se encontra no Evangelho, no capítulo 27, com o título Aventura da Prece, que ele diz assim: Vinde todos vós que desejais crer, acorrem os Espíritos Celestes e vem anunciar-vos grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e à prece. Ah, a prece! Como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que se ora. A prece é o orvalho divino que faz aparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus, e para vós não há mistério, porque Ele se revela. Apóstolos do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai, pelos caminhos da prece, e escutarei as vozes dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos, nem os cantos estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins. Mais leves que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques. Em que delícia havereis de caminhar! Vossas palavras não poderão definir essa aventura, que entrará por todos os poros, tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe quando se está orando. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas, habitadas pela prece. Sem a mistura dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Vós também orai como Cristo, levando sua cruz para o Gólgota, ao Calvário. Levai vossa cruz, e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregando o madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celeste, na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. É nessa mensagem, né, que Kardec estrutura a questão com uma instrução dos Espíritos nos falando sobre a aventura da prece. Então, nós resolvemos examinar essa instrução do Santo Agostinho por pedaços, né? Por parágrafos. E o primeiro ele diz assim: Vinde todos vós que desejais crer. Acorrem os Espíritos Celestes e vêm anunciar-vos grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesse quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e à prece. Ah, prece, como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que se ora. Então, nesse momento, nós vamos lembrar daquela passagem de Jesus em que ele vai com os discípulos para dentro do barco e Jesus adormece. E o barco está lá no alto, né? E daqui a pouco as ondas, vem uma grande tempestade, todo aquele panorama se modifica. E as ondas começam pela tempestade, já começam a entrar dentro do barco. E os discípulos ficam apavorados e vão lá e acordam o mestre. Senhor, Senhor,
salva-nos, porque perecemos. Então, eles acordam Jesus. Então, Jesus falou assim, ó homens de pouca fé. Aí ele olha e ele ademoesta a tempestade e o mar. Ele chama a atenção e ali a tempestade se acalma e o mar. Tudo vira uma bonança. E os homens falam, quem é esse que até o mar e a tempestade o obedece? Quem é esse que os obedece? Então é quando Jesus nos recomenda, será que fé é essa que nos momentos de tempestade, né, de grande mudança, momentos de sombra, que fé é essa que nós possuímos, primeiramente? Porque mantermos a nossa fé, falarmos que somos tranquilos, confiamos em Deus, enquanto o mar da nossa vida está tranquila e a brisa é uma brisa leve, suave, todos nós sabemos fazer. Mas todos nós iremos passar por tempestades, por momentos de sombra. E aonde iremos recorrer? A quem iremos buscar? É o Mestre Jesus. Quem é o único que pode nos consolar? Somente Jesus. Existem momentos que não existe doutor em medicina, doutor em lei, o maior intelectual, cientista, que consiga colocar a mão e consolar em locais que somente o amor de Deus e de Jesus nos penetra. Não conseguiríamos consolação com os humanos. Nós somos falíveis. Nós não podemos ainda nos confiarmos no consolo do próximo. Nós podemos nos apoiar uns aos outros. Mas o amigo que nunca nos decepcionará, que sempre estará ao nosso lado nos consolando, é Jesus. Ele é o consolo. Ele nos traz o consolo. Então, é o momento que a criatura tem que buscar a humildade, saber buscar esse mestre, falar com Jesus. Então, quando a gente fala, Senhor, me ajude, é um momento de grande tempestade. Então, ele vai nos falar, sim, né? Como é que está a sua fé. Então, ele irá nos fazer refletir sobre a nossa fé. Como é que está a nossa fé? Será que a nossa fé é aquela que, por qualquer ventinho, já se apavora? Depois, no texto, ele continua. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. Muitas vezes, nós nos encontramos, como no momento da tempestade, necessitando desse encontro realmente com Deus. Precisando encontrar Deus, precisando um momento com os nossos guias e mentores espirituais, mas nós não conseguimos. Como se a prece fosse um telefonema que a gente liga e só dá recado. Como se a gente pegasse um telefone e falasse para Deus o que a gente acha que ele tem que fazer na nossa vida. A gente saia da ordem, Senhor, eu estou precisando disso, daquilo, outro. O Senhor olha lá Cicrano que não está merecendo isso, olha lá aquela outra situação. Então a gente vai definindo. A nossa prece é uma série de estabelecimentos que nós decidimos, que na realidade, muitas vezes são nossos caprichos. Que hora queremos uma coisa e tem hora que desistimos daquilo. Porque quem é que realmente conhece as nossas reais necessidades? É o Pai. As nossas necessidades hoje são caprichos que amanhã a gente muda de ideia, quando mudam as circunstâncias. Deus sabe o que realmente nós precisamos, não como encarnados, não como personalidades ainda vaidosas. Deus sabe que nós precisamos como espíritos imortais que antes de reencarnar sabíamos das provas e expiações que precisávamos passar. É aquilo ali, são as nossas reais necessidades. Mesmo que chegando aqui a gente fale que esqueceu. Não é possível.
Não, aquelas são as nossas necessidades. O resto são aquelas ilusões que a vida nos deu como glórias da vida, né? Que a gente entende que são as ilusões da vida, que é o que a gente entende que as pessoas estão bem. Mas nós não conseguimos entrar em sintonia com Deus, na maioria das vezes. Muitas pessoas falam, eu tento conversar com Deus em alguns momentos, mas tem muita dificuldade. Parece que falta alguma coisa. Não é assim que algumas pessoas falam? As pessoas falam assim. O que será que está faltando? Vamos continuar o texto. E Santo Agostinho fala assim: no recolhimento e na solidão estais com Deus, e para vós não há mistério, porque ele se revela. Apóstolo do pensamento, para vós é verdadeira vida. Da mesma maneira, buscamos em Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: vós, porém, quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Então, isso aí é um convite a um processo da intimidade do filho com o pai. Entrai no seu quarto, ou seja, entra na sua intimidade. Portas adentro do teu coração. Não é mais momento de se ficar pensando no passado, no que se vai fazer amanhã. É o nosso momento com o Pai. Aquilo é só nosso. Às vezes, a gente chega na hora da prece, a gente começa a lembrar e dispersar o pensamento com tantas ansiedades que não conseguimos fazer esse encontro. Saímos da prece cansados. Saímos de uma prece, muitas vezes, dizemos assim: não fomos atendidos, ou não sentimos o acolhimento da prece. Por quê? Não existe prece sem resposta. Qual é a nossa interpretação de prece? Então, a prece precisa que o terreno, é como uma plantação, precisa que aquele terreno seja preparado, seja arado, seja adubado, para que a semente da prece chegue. Como qualquer conquista que nós façamos em nossas vidas. Nada chegará assim como cair na nossa cabeça como chuva. Eu quero ter fé, aí vai e derruba. Não, tudo foi buscado. São processos que a criatura ela deseja aprender a fazer uma prece, ela deseja ter fé. Então ela se posiciona e vai receber a inspiração dos seus mentores e guias espirituais. Mas ela tem que aprender a se quietar. Deus não habita o tumulto, nem o ruído. Isso é dos homens. É o silêncio. E nós esquecemos de como se faz silêncio. Nós queremos sentar, muitas vezes, para orar e fazer uma prece. O celular do lado está passando o tempo todo, tocando ali, que está entrando uma mensagem. E a gente está olhando aquilo ali como se a gente não tivesse mais paz. Então, somos nós que inventamos determinadas aflições, somos nós os criadores das aflições modernas. Nós temos 24 horas. A gente não encontra um momento para fazer uma prece, mas encontra quantos momentos para mandar inúmeras mensagens para todo mundo de bom dia, boa tarde, até eu estou falando boa noite, que já estão me dando boa noite até. Porque a gente, né? Então a gente já começa, peraí, a gente tem que aprender a se desligar para saber o que é que está fazendo. Vamos centrar, a gente se atropela mesmo. Então a gente começa a pensar, a gente vê, né, um oriental, principalmente um indiano, hindu, ele passa mais ou menos, com certeza, 1/3, né, do dia dele em prece e oração. Nós não queremos tanto, né? Nós vamos trabalhar, nossa oração é no trabalho. Enquanto nós habitamos aqui a terra, nós não precisamos ficar parados, meditando, nada disso não. A gente está trabalhando. Mas apesar dos nossos pés estarem na terra, a nossa mão está aqui varrendo um chão, lavando uma louça,
A nossa mente tem que estar junto ao Pai. A prece é esse desdobramento. Não é um aspecto físico de estar ajoelhado ou de estar num determinado local. A prece é essa possibilidade, onde quer que você esteja, de louvar a Deus, de agradecer ao Pai, dar-lhe graça por tudo, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Só Ele conhece. Nem eu sei. Os meus pedidos são pedidos inconsequentes ainda. Eu não me atrevo mais a pedir. Tudo que eu peço, depois de um tempo eu vejo que é melhor o que Deus reserva para mim. Senhor, faça a sua vontade como Jesus nos ensinou. Seja feita a vossa vontade e não a minha. Porque a minha vontade é fruto de caprichos ainda. Então, nós às vezes pensamos assim. Lembramos de uma, vou falar a letra, vocês vão reconhecer, de uma música que diz assim, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Então, é aquele momento nosso, somente nosso, em que a gente conversa humildemente com o Pai, falando das nossas necessidades. Meu Pai, estou passando essa situação, Senhor. Não estou conseguindo perceber uma solução adequada. Tenho medo ainda da minha imprudência, da minha inquietude, das minhas grosserias, da minha deseducação, da minha falta de percepção. Tenho receio de agir de uma maneira e vir ferir alguém. Então, quando a gente... Inspira-me, Senhor, o melhor caminho. Que eu consiga perceber, Senhor, pela vida, pelas inspirações que me chegam, como caminhar. E quando a gente pede a Deus, Senhor, o que deseja de mim hoje? Como poderei ser útil nas coisas mais simples? Mais simples. Então, isso é a prece. É aquele momento de confiança do filho com o pai. É como a gente conversa com uma pessoa que a gente ama. Não com aquela intimidade que lembra a liberalidade, que lembra a falta de educação. Não. A intimidade do coração quando a gente fala, Senhor, olha só como eu não tenho essa dificuldade, Senhor. Olha só, Senhor, o que eu fiz naquela hora. De tanto estudar, de tanto aprender com os ensinamentos do Cristo, Senhor, naquele momento. Olha como eu respondi. Ah, Senhor, me ajuda para que eu conserte essa situação, para que eu resolva esse desentendimento. Me ajuda, Senhor, a ver aquela criatura sobre outro ângulo, que ela consiga me ver também sobre um outro ângulo, que ela me permita o reconciliar nesse momento. Então, quando Deus nos sente sendo verdadeiros nas nossas dificuldades. Senhor, eu não sei fazer ainda melhor. Eu ainda não sei. Me ajuda, que os bons espíritos possam me dar força e coragem para prosseguir. Então, essa é a oração, né? E nesse momento a gente vai sentir a presença, né? Porque nós estamos sendo verdadeiros. Não é aquela prece que tem aquele X conteúdo de palavras, que tem aquele número ideal de orações. Nada disso. Não existe uma maneira certa ou errada, existe a sinceridade nas palavras, a humildade naquelas emoções. Existe que os nossos pensamentos sejam pensamentos que demonstrem uma coerência, porque tem gente que na hora da prece é tão confuso que nem os guias espirituais sabem o que ele quer, porque ele não sabe o que quer. Já viram pessoas que conversam com a gente e no final a gente ouve, mas o que você quer? A gente não entende, porque a própria criatura ainda não conseguiu organizar os seus pensamentos. Então, na hora da prece, a gente pensa assim, Senhor, me ensina a orar. Senhor,
né? Me ajuda a organizar os meus pensamentos, porque isso é importante. Para que eu saiba o que eu estou querendo, para que eu saiba dizer daquilo que eu estou necessitando. Porque senão vira aquele famoso malamém, né? Que aquela criança chegou no colégio falando dos supermans, né? Cada um falando um super-herói mais interessante do que o outro. E o garotinho lá falou assim, o meu super-herói, o mais poderoso de todo é o Malamém. Aí os outros falaram assim, ué, Malamém nunca ouvi. A professora também não, Joãozinho. Quem é Malamém? Malamém é um poderosíssimo. A mamãe de noite fala assim, nos livra-nos de todo mal, Malamém. Aí ele gravou, nos livra-nos de todo mal, amém. Quer dizer, ficou aquela última palavra, é aquela montoeira de pensamento que na realidade é aquilo tudo decorado, não tem nada. É o malamém que resolve todo o malamém. Toda noite a mãe pede ajuda para o malamém. Então, às vezes, a gente está falando malamém, a gente não sabe nem o que está falando. Se meu coração não comunga daquilo que eu estou pensando, eu não tenho como passar. Eu tenho que entender aquilo que eu estou falando. Eu tenho que sentir aquilo que eu estou falando. Que se fale menos, bem menos, mas que se sinta. Porque a emoção é que vai sendo carreada através dos fluidos. Porque a transmissão, a ação da prece se dá pelo fluido. É ela que vai carregar o nosso pensamento de acordo com o quê? Com o nosso impulso, com o nosso fluido de querer. Como se fosse o quê? Um motor levando essa prece e elevando. Por isso que fala, né? Chico Xavier falava. As preces de uma mãe arrombam as portas do céu. A força que ela possui. Prece todo mundo tem. Agora, a força, o poder de impulsão nesse fluido é do amor. Então, uma mãe, quando pede pelo seu filho, ela arromba as portas do céu. Ela chega, não vem nem por intermédio, ela mesmo vai. Né? Ó, senhor, estou aqui. Né? É o meu filho. Então, continuando, nós lembramos aqui dessa parte que ela continua assim. Vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Então, Santo Agostinho nos fala de uma maneira tão descritiva que a sensação que nos passa é realmente que vamos sair por aí voando, não é? É essa sensação de leveza, que a gente vai se desligando de tudo no mundo, porque você vai chegando a um momento que você fala assim, que é isso que está me prendendo aqui? É isso é o objetivo da prece. É essa alegria. Então, Leon Denis nos fala, né, no livro O Grande Enigma, sobre o altar sagrado da natureza. Que ele, junto à natureza, ele percebia um melhor lugar para se desnudar diante de Deus. Olha a beleza da palavra, né? Ele se colocava, se desnudar diante de Deus. Ele colocava assim como um máximo, um êxtase, né? É aquele momento que, junto à natureza, ele ofertava ao Pai tudo o que ele podia e que tinha de melhores sentimentos. Então, a prece é aquele momento que a gente inspira e expira antes dela começar todo esse lixo mental que a gente tem. Todos esses pensamentos, esse lixo que atrapalha, a gente bota aquilo tudo para fora. Primeiro, expira o lixo. Depois a gente vai ter que aprender a se aquietar. A gente tem que aprender a se aquietar. Um pouquinho por dia. Um minutinho num dia, numa semana, na outra a gente fica 2 minutinhos sentado. A gente precisa ter espírito de continuidade nas nossas conquistas. Sentar. A gente precisa sentar e ficar quieto, em silêncio. Então, é quando a gente busca, na prece, justamente, antes de começar uma prece, a gente busca uma página que nem a companheira hoje leu. Uma página pequena, simples, singela. O que essa página busca? Que naquele momento que a gente chegou aqui da rua, cada um com os seus pensamentos, que naquele momento a gente começasse a criar um clima mais homogêneo, que aquelas palavras que ela estava falando nos fizesse pensar, elaborar no pensamento, nas emoções, e fosse o quê? Nos elevando. Olha o objetivo dessas páginas. Páginas de conteúdo moral cristão.
Cada livro lindos de Joana de Ângeles, não é? Com páginas maravilhosas que possuímos. Livros do nosso saudoso Chico com Emmanuel, são páginas que nos faz transbordar. Então, essas páginas, inicialmente, é para que a gente lê a página, começa a pensar, aquele pensamento que estava disperso, ele começa a concentrar para aquela ideia, e a gente começa a concentrar na nossa vida naquele pensamento. E assim, aos poucos, a gente aquieta a respiração, calma. Já viram um gatinho deitadinho, ou cachorrinho, filhotinho dormindo? É aquilo ali, calma, é relaxados. A gente tem que encontrar esse ponto de relaxar. É por isso que a gente vem sofrendo tanto. Respirar, mais, falar com mais calma, ouvir com mais calma, olhar com mais calma, abraçar com mais calma, fazer uma prece. Então, no início, a gente só tem 5 minutos, a gente passa para 10, a gente passa para 15, a gente vai fazer o culto no lar. Então, é aquele momento que a gente vai, naquela página que a gente leu e na prece, o que a gente vai fazer? Elevar os nossos pensamentos. Enquanto o plano espiritual vai fazer o quê? Eles vão abaixar até uma determinada faixa, que eles não conseguem ir além. Então, entre que eu elevo, que o meu guia desça, nós vamos encontrar aqui um ponto, que a gente chama ponto de encontro, um ponto intercessório. É aqui o ponto que a gente pode falar de contemplação. É aquele ponto que a gente fala assim, não quero sair daqui. Já viram quando a gente entra num determinado estágio que a gente fala assim, ai, que ninguém me telefone, que ninguém me chame. Que é muito bom. A gente chega, a gente se eleva. Isso é o se desprender, enquanto eles vêm nos encontrar, porque eles não vão se materializar aqui do nosso lado. Não tenhamos essa pretensão. Nós temos que nos encontrar num determinado ponto de vibrações. Por isso que Leon Denis fala que a prece é uma vereda fluídica, onde nós elevamos e os bons espíritos abaixam até nós, chegam até nós. Então, imaginemos, né, um matagal, como fluidos aí complicadíssimos, e de repente eu quero atravessar lá para o outro lado daquele matagal. O matagal está cheio, lá em cima. Vai ser uma dificuldade, não vai, para eu atravessar? Mas se todo dia eu passar pelo meio desse mato aqui, ó, todo dia eu passar pelo meio desse mato, o que eu vou construir aqui nesse meio? Eu vou construir um caminho, eu vou começar a pisar nesse matagal e vai ser feito aqui o quê? Uma vereda. Então, no dia que eu estiver com maior necessidade, olha como está muito mais próximo o meu chegar. Olha como é que aquela dificuldade que algumas pessoas falam, ai, eu não consigo orar na hora da necessidade. Por quê? Porque não tem intimidade com a prece. Não tem intimidade com o seu guia espiritual. Não construiu uma comunhão de amizade. E a pessoa que faz disso um exercício constante, trilha essa vereda com mais facilidade. E busca ao seu guia, e encontra nesse processo de intercessão, que a gente pode falar, né, junto ao guia que vai interceder por nós, mas nessa parte em que nos encontramos, o que vamos encontrar? As melhores inspirações. Ou quando oramos antes de dormir, fazemos aquela prece e nos encaminhamos para dormir, nos damos uma direção, é igual uma carta que tem endereço, não é? Senhor, me proteja no horário do meu sono, porque o meu espírito, né, ainda é complicado. Que meu guia e meu mentor possa me levar para locais de estudo, possa me levar a locais de trabalho, que possa me envolver nos fluidos do serviço do bem. E a hora que a gente acorda feliz, porque a gente estava junto à equipe de trabalho, a gente se prontificou, a gente se preparou. Então, isso é o momento da prece. É o primeiro momento da manhã, o que se faz? Agradecer ao Pai pela vida. É mais um dia que se nos apresenta. É mais uma oportunidade de recomeçar.
Ou seja, não precisamos esperar a próxima reencarnação. É o dia de hoje que nos faculta fazer de uma forma diferente. É olhar um alimento e agradecer. É olhar a nossa família e agradecer. Então, a prece é esse desprendimento. Quando ele nos fala, né, sobre buscar essa sintonia com as faixas mais altas, nós vamos lembrar de um provérbio persa que diz que nós morremos de fome de frente para um banquete. E é bem assim mesmo, né? Nós temos um banquete da alma à nossa disposição e muitas vezes nós vemos criaturas morrendo porque não têm fé, não possuem fé, não sabem como faz. E a gente fica assim, puxa, mas é tão fácil. Não, não é fácil. E nos cabe justamente passar outro. Meu amigo, olha, eu não sei resolver o teu problema, não precisa nem me contar. Olha, eu não sou consolo para você, mas eu sei alguém que é o Cristo. Vamos fazer uma prece juntos? Sinta-se na prece. Livre-se de tudo e se entregue à prece. Sinta o que vem na prece. Permita-se esse momento. Então a gente começa a comentar. Porque o reino de Deus está onde? Está dentro de nós. Como é que eu vou encontrar reino dentro de mim se eu não parar para olhar para dentro de mim e sentir essas emoções? Eu me lembro de uma amiga que falava sempre assim, né? A prece dela, uma amiga muito querida, que nos momentos de dor ela falava assim: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Seguro estou, com Ele eu vou. Deus é bom para mim, e como é bom. E às vezes são palavrinhas simples. Na hora da dor ela sempre repetia isso. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Seguro estou, com Ele eu vou. Deus é bom para mim. E às vezes a gente esquece. A gente só quer buscar a Deus no desespero, esquecendo das coisas mais simples que foram construídas bem antes. E ele fala assim: caminhai, caminhai pelos caminhos da prece. Escutarei as vozes dos anjos, que harmonia. Então ele vai falar sobre as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem dos grandes bosques. Em que delícia havereis de caminhar. Vossas palavras não poderão definir essa aventura, que entrará por todos os poros, tão viva e refrescante é a fonte que se bebe quando se está orando. E Denis fala: assim é a prece, rasga uma vereda fluídica pela qual sobem almas humanas e baixam as almas superiores, de tal modo que uma íntima comunhão se estabeleça entre umas e outras, e o espírito do homem seja iluminado e fortalecido pelas centelhas e energias despendidas das celestiais esferas. Então é aquele espaço de receptividade, é aquele sentimento que a gente vai sentindo cada vez mais crescer. E quando a gente fala assim, se despender de tudo aquilo que for da matéria, nós encontramos no livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, que ele relata uma conversa de Jesus com Simão Pedro, sobre o tema oração. E Simão Pedro, vocês leiam depois a lição em casa, que é uma lição lindíssima, chama Oração, mas eu só trouxe um pedaço para falarmos sobre isso. Pedro fala assim: mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? E Jesus fala: como não, Pedro? Aí Pedro responde: Senhor, eu tenho procurado, por todos os modos, manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Aí Jesus pergunta para ele: e que tens pedido a Deus? E ele responde: tenho implorado a sua bondade, que aplane meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Era isso que Pedro estava pedindo. Então Jesus responde: Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível
que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, companheiros, é aquele momento que nós temos sempre que nos perguntar: o que nós estamos buscando nas nossas orações? Se nós buscarmos a inspiração divina, a força, a coragem, a resistência, nós sairemos fortalecidos. Sairemos preenchidos. É aquela hora que a gente fala assim: eu não sei onde é que eu consegui aquela força. Sabemos sim, veio do Pai. Senão nada teria sido construído. E para nós encerrarmos, primeiramente, queremos parabenizar a todas as mães, a todas as almas maternas, sejam mães, pais, avós, tias, encarnadas, desencarnadas, por essa semana, que a gente comemora o Dia das Mães, as encarnadas e as desencarnadas, que recebam o nosso imenso carinho. Para finalizarmos uma prece, nós trouxemos de Divaldo o poema de Amélia Rodrigues, o poema Gratidão, que é uma prece. Apenas alguns pedaços. Senhor, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo que nós nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixe-me rogar por eles ao teu nobre coração, pois sei que depois dessa vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida. O gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixe-me por eles rogar. Sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom da fala e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem de noite nem de dia. Eu suplico por eles sabendo, porém que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por essas mãos, que são minhas alavancas da ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo e que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que trabalham nesses traços, como estrelas sublimes, fulgindo em meus braços. E pelos pés que me levam a marchar ereto, firme a caminhar, pés de renúncia, que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, aleijados, os feridos, os deformados, eu rogo por eles, e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar em transportes sublimes outros, braços a afagar.
Sei que a ti tudo é possível, mesmo que ao mundo pareça impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão da glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho pelo lar que é meu. Mas, se eu sequer nem lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu nada possuir, nada, senão as estrelas do céu, como leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando, sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que dessa maneira, então, nos possamos sempre nos despedir dizendo, obrigado, Senhor, por tudo que nos oferece e que não vemos e que esquecemos de agradecer tantas vezes. Muito obrigado, Senhor.